Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcia. Eu sou mãe do Miguel, de 4 anos, que é autista moderado, e sou mãe da Sofia, de 10 anos, que é autista leve ou Asperger, né? Asperger, alguns chamam de Asperger. Eu criei esse canal logo após o diagnóstico de autismo do meu filho. O Miguel, apesar de ser mais novo, ele foi o primeiro a ser diagnosticado, até por ser um autismo moderado, né? Então as características são mais visíveis. A Sofia, por ser muito leve e ter 10 anos, né? Então eu acabei não diagnosticando antes, né? Só veio após o diagnóstico do Mano, do irmão, porque eu notei que ele fazia algumas coisas que ela fazia também quando era pequenininha, né? Eu sempre notei que ela era uma criança diferente, mas ela praticamente sempre teve uma vida normal. Então acabou meio que camuflando, né, o diagnóstico dela. Bom, esse é o meu primeiro vídeo que eu falo aqui no canal. Eu tenho vários outros vídeos dos meus filhos brincando, né? Mas falando é o primeiro. Eu tenho muita dificuldade ainda de falar. Eu sei que com o tempo a gente vai melhorando. Mas a pedido de muitas mães eu tô aqui, porque todas me procuram nas redes sociais, né? Como eu criei as redes sociais com o nome Maternando Nuteia, eu recebo muita mensagem no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube mesmo, me perguntando como eu desconfiei que o Miguel tinha autismo, né? Então eu decidi falar um pouquinho aqui sobre o diagnóstico do Miguel, como eu desconfiei, né? Hoje eu sei que por problemas que ele teve de saúde quando ele nasceu com uma má formação na ureter, ele foi operado aos 5 meses. Então, na época, nós confundimos muito algumas características do autismo, como se ele tivesse trauma médico, né? Porque ele teve muitas internações, ele passou por cirurgia e por problemas que não têm a ver com o autismo. Mas como ele chorava muito, ele era uma criança que se assustava muito em certos lugares que ele chegava, por exemplo, um lugar muito iluminado, os médicos me diziam que ele tinha trauma médico. E hoje eu sei que talvez não fosse só isso, né? Que o autista ele tem problema sensorial. Então talvez aquela luz, aquele ambiente claro, ou aquela quantidade de pessoas que estavam naquele ambiente acabava desregulando ele. Hoje, com pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que pode ter sido disso, não era só trauma médico, não. Então eu costumo dizer que o diagnóstico dele se camuflou, né? Que eu poderia ter descoberto antes até. Antes, porque a gente achava que tudo era trauma médico e não era, era do autismo, né? Bom, o Miguel nasceu de cesárea, com 39 semanas, aparentemente tudo normal, né? Ele foi uma criança que balbuciou, falava mamamá, papapá, essas coisinhas que bebê fala. Normalmente, com 2 meses, eu já tenho o vídeo do Miguel fazendo esses sons. Tudo normalmente. Ele sentou com 6 meses, ele caminhou, aliás, ele engatinhou com 9 meses, caminhou com 1 ano e 2 meses. Para mim, ele estava dentro do marco de desenvolvimento, né? Porque existe um marco de desenvolvimento que é muito importante, que todas as mães deveriam saber, que a criança tem que atingir esse marco do desenvolvimento. Porque a gente escuta muito por aí, dos médicos principalmente, né? Que cada criança tem o seu tempo. Realmente, a criança tem o seu tempo. Mas existe o marco do desenvolvimento. A criança tem que atingir algumas metas, né? Uma criança de 2 anos, ela já deve formar frases. Então não existe isso, meu filho tem 3 anos e não fala, mas o pai dele não falou, ou a tia, ou o tio não falou. Não, não existe isso. Existe marcos que ele tem que atender, né? Que ele tem que alcançar. Então, se está fora disso, a gente tem que investigar. No caso do Miguel, ele era uma criança, ao contrário de muitos outros autistas, porque nem o autista é igual ao outro, ele era uma criança muito, mas muito sorridente, muito feliz.
Ele olhava muito para as pessoas. Ele sorria muito para todo mundo, ele ia no colo de todo mundo. Mas ele era uma criança muito agitada, muito. Hoje eu vendo os vídeos do meu filho, eu vejo que ele já tinha sinais claros de autismo, só que eu não entendia nada, né? Então para mim era normal. E como a minha primeira filha também não era típica, né? E eu não sabia, então tava tudo ok. Hoje eu sei, o que me chama a atenção é que o Miguel, com 5 meses, ele começou a pular muito. Com 5 meses ele tinha as perninhas muito firmes. E eu segurava ele no meu colo e ele pulava muito, 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 muito. Eu lembro que eu cansava muito de sair com ele, porque ele pulava demais. E as pessoas ficavam me olhando como se eu tivesse sacudindo o meu filho. E na verdade não era, era dele, já era do autismo, né? Uma estereotipia, pular. Ele pulava demais. Ele também balançava muito as mãozinhas. Eu até tenho vídeo aqui no canal mostrando ele pulando no sofá. Ali ele já tinha 1 ano e 2 meses. Mas ali mostra claramente ele pulando, fazendo flapping, né, que a gente chama, que é esse movimento. A minha mãe filmou ele nesse vídeo que tá aqui no canal. E ele, nem um momento, ele olha pra minha mãe. Ele não faz contato visual. Só que naquela época eu também não sabia disso, né? Ele faz contato visual, mas muito menos do que uma criança típica, né? Então, ele pulava demais, ele fazia o flap. O Miguel era uma criança que ele não dormia bem. Ele acordava muitas vezes na madrugada, mas muitas vezes mesmo. Ele acordava chorando, desesperado, como se tivesse tido um pesadelo, né? Eu comentava com os médicos, eles me diziam que ele tinha terror noturno. E na verdade hoje eu sei que não, né? Hoje eu sei que é um transtorno do sono que a maioria dos autistas tem, né? Ele teve muito problema com o leite, sempre teve muita cólica também, muito problema de alergia, né, alimentar, que não sai em exame nenhum. Eu posso fazer hoje o exame novamente, não vai sair alergia nenhuma, mas ele tem problema intestinal até hoje, que também é uma característica muito forte nos autistas. Parece que 70% dos autistas têm problema gastrointestinal. Na época eu não sabia nada disso, a gente ia trocando de leite, ia tentando, né, fazer uma alimentação diferenciada, mas nada adiantava. Hoje a gente já entende o porquê, né, de tudo isso. Então ele era uma criança que não dormia, ele não dormia bem. Ele dormia por meia hora e acordava gritando, desesperado. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu já passei com ele, né. Eu sempre relatei tudo o que eu passava lá. E eu comecei a notar que por mais que ele balbuciava, que ele sentou com 6 meses, que ele engatinhou com 9 meses, que ele era uma criança diferente. O Miguel, quando eu chamava ele pelo nome, ele não me olhava. Muito raramente ele me olhava. Muito, eu podia chamar 10, 15 vezes. De vez em quando ele me olhava. E não é o normal. O normal é a criança olhar para a mãe pelo menos 80% das vezes que a gente chama. E ele não me olhava. Perto de 1 ano de idade, isso parece que piorou. E aí que ele não fazia contato mesmo, visual, né? Ele também não se interessava por brinquedos. Brinquedo nenhum ele se interessava. Eu poderia colocar qualquer brinquedo na frente dele, ele não dava a mínima. Ele não se interessava por outras crianças. Eu sempre ouvi falar que criança adora criança. O Miguel não dava a mínima também. E aí, perto do 1º ano, ele começou com a seletividade alimentar, né? Ele era uma criança que antes ele comia de tudo que eu desse para ele, ele comia. Perto do 1º aninho, ele já não aceitava quase nada. Eu lembro que teve uma época que ele só comia arroz com frango e hoje ainda ele é muito seletivo. Ele come uns 4 alimentos só até hoje, mesmo com 4 anos. E hoje eu sei, né, o motivo, né, de ser do autismo. Na época a gente não sabia. Com 1 ano e 2 meses ele começou a caminhar. E o que me chamou a atenção, que ele caminhou na ponta dos pés. Na maioria das vezes ele caminhava na ponta dos pés. E a irmã dele também foi assim. Só que ela caminhou por pouco tempo, depois ela caminhou normalmente.
Só que nessa época do Miguel, né, há 2 anos atrás, já se falava mais de autismo e eu comecei a observar algumas coisas nele, como, por exemplo, não brincar com carrinhos. O Miguel só girava a rodinha do carrinho, girava. Ou então ele pegava um objeto na mão, seja qual fosse o objeto, e ele fazia esse movimento. Ele não brincava funcional com nenhum brinquedo. O bloco de montar, ele não montava, ele não encaixava, ele só desmontava quando nós montávamos. Então isso tudo começou a me chamar a atenção. E eu, como toda mãe, que eu tenho certeza que fazem também, eu fui para o Google e comecei a pesquisar. Até que eu vi um vídeo da Flávia Kalina com a Maíra Gaiato, que são duas pessoas maravilhosas que eu super recomendo, falando sobre autismo. E ali eu tive certeza que o meu filho era autista. Aí ele já tinha 1 ano e 9 meses. Foi quando eu comecei a procurar os médicos, né? Pediatra, neurologista, para poder saber se o meu filho realmente estava dentro do espectro. Porque eu estava vendo nele muitas características. E aí eu comecei a ouvir aquela famosa frase, que muita mãe vai se identificar aí comigo. Teu filho não tem nada, cada criança tem o seu tempo. Meu filho já tinha 1 ano e 9 meses e ele não falava. Ele não falava nenhuma palavra. Uma criança com 1 ano e 9 meses, ela já tem que falar. Ela já tem um vocabulário amplo, muito amplo. Para ter ideia, uma criança de 2 anos, ela já forma frases. E o meu filho com 1 ano e 9 não falava nada. Não me olhava quando eu chamava, girava objetos, fazia o flap, muito irritado. Quando dizia não para ele, ele ficava muito irritado, ele fechava as mãos e gritava. E lá no meu interior dizia que sim, que tinha algo de diferente, algo de estranho. E eu comecei a minha busca, comecei a procurar. Até que com 2 anos eu consegui o diagnóstico do Miguel, de autismo. Consegui uma excelente profissional que na primeira consulta tentou brincar com ele. E realmente ele não brincava funcional, ele não apontava. Uma criança de 1 ano já aponta, ela pode até não falar, mas ela aponta quando ela quer um objeto, quando ela quer um brinquedo, ela troca olhares. Se ela vê um desenho que ela tá gostando, ela olha para o desenho, ela olha para a mãe, ela olha para o desenho. O Miguel não fazia isso. O autista geralmente não faz isso. Alguns fazem, outros não. Mas são características, né? Um autista não é igual ao outro, não existe um autista igual ao outro. Então, existem autistas que não andaram na ponta dos pés, né? Geralmente, nós mães procuramos quando tem o quê? Atraso na fala. Geralmente, a gente se descobre o autismo assim, com atraso na fala. Mas existem muitas outras características que desde muito novinho a gente consegue ver. Hoje já existem pesquisas que o bebê, quando está tomando mamar, né, quando a mãe está amamentando, ele faz aquele contato visual com a mãe, aquela troca de olhar. Ali já é uma característica quando a criança não olha. Eu já vi vários vídeos de bebês autistas que realmente não olhavam para a mamãe, olhavam para o seio da mamãe, olhavam para cima. Então já são características, né? Por isso eu acho muito importante a informação, espalhar a informação, espalhar conhecimento, porque é muita criança sendo diagnosticada, muita criança. Hoje existem pesquisas de que 1 a cada 52, 54 crianças já estão nascendo autista. Por isso a importância da gente divulgar esse tipo de vídeo, né? E esse foi o meu objetivo e é o meu objetivo aqui. Espalhar informação, trocar ideias, né? Então, com 2 anos eu consegui o diagnóstico do Miguel. A doutora viu, né, tudo isso, todas essas características e tal, e deu o diagnóstico do Miguel. Teria como eu ter descoberto antes? Teria, com certeza. Hoje, eu olhando os vídeos dele, eu vejo claramente, com 5, 6 meses, que ele já tinha todas as características de autismo. Porque
Infelizmente, a gente acha, né? Eu achava, né? Hoje já não mais, mas na época, que o autista não olha nos olhos, que o autista não interage, que o autista não sorri. E na verdade, o autista faz tudo isso. Ele só faz menos, por menos tempo, com menos intensidade do que uma criança típica. Então, ainda é um pouco difícil da gente diagnosticar cedo. Mas você procurando um bom profissional, a gente consegue sim um diagnóstico precoce, e esse diagnóstico ele é muito importante, muito importante. Quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais cedo a gente começa o tratamento, mais cedo essa criança se recupera. O autismo, infelizmente, ele não tem cura, ele é uma síndrome, né? Ainda está se estudando muito sobre o autismo. Sabe-se que é muito genético, né? A causa ainda é genética, mas tem outros fatores que ainda está sendo estudado para saber qual é o motivo. Mas sabe-se que uma criança que é diagnosticada precocemente e fazendo todo o tratamento, tendo todas as estimulações que são necessárias, essa criança consegue ter uma vida praticamente normal. Então, por isso a importância desse diagnóstico precoce, a importância desse tipo de informação. Espero que eu não tenha deixado nenhuma dúvida para essas mães que me perguntam, né? Podem me chamar também no privado, nas minhas redes sociais, para falar sobre o Miguel. Pretendo fazer outros vídeos também falando da Sofia, explicando melhor, né? Como eu falei, esse é o meu primeiro vídeo, né? Com o tempo eu vou aprendendo como falar melhor, né? Mas fiquem atentos aos sinais das crianças, tá bom?